Meu nome é Osíris Barbosa de Almeida, assessor da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RJ. Hoje o CREA Debate Entrevista recebe o deputado federal Paulo Ganimi, candidato a governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Bom dia, deputado Paulo Ganimi. Tudo bem? Bom dia, Osíris. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Estar aqui no CREA, ainda mais eu sendo engenheiro. É muito legal estar aqui com vocês. Bom, seja muito bem-vindo. Nós temos algumas perguntas aqui selecionadas, né, pelo nossos conselheiros, nossos inspetores. Nós fizemos uma seleção das mais importantes que nós entendemos para lhe ajudar e subsidiar, né, com o seu programa de governo ao governo do estado do Rio de Janeiro. Bom, a primeira pergunta, e elas estão sempre também, né, tendo um recorte para a engenharia. E a primeira delas é o seguinte: quais são as propostas do seu plano de governo para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro, onde a engenharia volte a ter o protagonismo em geração de empregos? E aí, principalmente, habitação, transporte, agronomia, etc. Olha, pergunta bem ampla, importante também, Osíris, até porque acho que um dos problemas mais graves hoje do Rio de Janeiro, que é o segundo lugar, na verdade é o primeiro lugar da região sudeste em taxa de desemprego e é o terceiro estado do Brasil em taxa de desemprego. Então, a preocupação com o emprego é importantíssima para o nosso estado e a gente tem que atacar isso. Agora, isso passa por várias áreas. Um tema super relevante, que a gente pode falar com mais detalhe depois, é a segurança pública. Muitas empresas saem ou deixam de vir para o estado do Rio de Janeiro por falta de segurança. Isso segurança para o seu trabalhador, para as pessoas que trabalham na empresa, mas também segurança nas rodovias, com roubo de carga, que seja por conta da segurança do motorista, né, do transportador, mas também porque isso gera custos adicionais para as empresas. Então, a gente tem que resolver o problema de segurança. A gente tem que resolver também um problema de infraestrutura. Eu rodo muito, já fui a quase todos os municípios do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, já rodei em 89 municípios. E a gente vê o problema das nossas estradas, principalmente as estradas estaduais. As federais já estão meio que encaminhadas em termos de concessão. As estaduais não dá para fazer concessão para tudo, e a gente tem que ter uma solução muito clara para o nosso departamento de estradas e rodagens. Entra também a engenharia nisso, né? Então, e a engenharia, ela é o que move, né, na verdade, o desenvolvimento econômico do Rio, seja através da própria construção civil, seja através das obras nas indústrias e também o trabalho direto nas indústrias, né? Eu venho da indústria, trabalhei muitos anos na Michelin e eu sei da importância da engenharia para isso, eu sou engenheiro de produção, eu sei da importância disso para o desenvolvimento industrial. E o Rio perdeu muita indústria. A gente precisa recuperar isso. Mas o desenvolvimento do futuro não é só indústria. Não, não é. Mas tem espaço, sim, aqui no estado do Rio de Janeiro para termos indústria. Não é só grande empresa. A gente vê o potencial no interior, né, na Baixada. Esse é um tema, para mim, fundamental também, o desenvolvimento econômico regional. A gente não pode, o Rio hoje tem uma concentração de 49% do PIB, né, da renda, do rendimento, do que gera de valor agregado, é na capital. Nenhum estado do Brasil ou do mundo se desenvolveu com uma concentração tão grande na capital. Então, a gente precisa desenvolver também o interior, né? E eu falo do interior, mas também da região metropolitana, fora da capital, como a Baixada, que é uma localização privilegiada. A gente tem parques industriais que foram sucateados, foram deixados de lado, e a gente precisa avançar com isso. E tem que falar também de inovação, né? Os engenheiros hoje, os jovens principalmente, que estão nos assistindo, pensam em startup, em inovação. A gente trabalha muito com isso, sou coautor do Marco Legal das Startups. A gente tem um projeto muito legal para gerar no Rio de Janeiro um polo de inovação na área de energia. Então tem muita coisa legal. Então aproveitar do presente, que tem aí o petróleo, o gás, que eu também atuei muito na aprovação da lei do gás, que pode gerar muito desenvolvimento, reindustrialização, tem muito a ver com a indústria química, tem a ver com a indústria de fertilizantes, com a área de energia também. O gás é um potencial muito grande, a gente já está tendo, e acompanha, já está tendo muito investimento nessa área do gás depois da lei do gás. Então tem muita coisa para avançar. Agora, além da segurança, da infraestrutura e de regionalizar a economia do Rio, e aí pensando também no agro, pensando também, aqui a agronomia também é importante, né? Pensando no agro também, falam, mas o agro no Rio é complicado, pequeno. Claro, não dá para competir
com o Centro-Oeste, não dá para competir com os grandes produtores de soja e tudo mais, mas dá para a gente ter um agro especializado. A gente tem um trabalho muito legal, por exemplo, ali na região de Tanguá, que a gente está apoiando a questão da laranja com denominação geográfica, né? Então, é um projeto muito legal que você não vai estar falando em grande escala, mas já está falando de produtos especializados, com grande valor agregado, que gera valor, gera emprego, gera trabalho e gera trabalho com maior valor agregado, com melhores salários, né? A gente tem várias questões aqui regionais nesse sentido que o Rio pode se aproveitar. Agora, um outro tema, né, também importante nisso é a formação profissional. Aqui, engenharia, agronomia, mas a gente precisa também de mão de obra de técnicos, mão de obra também daquelas formações curtas, né, que se você for para o Instituto Federal, eles chamam de FIC, né, que é aquela formação que em 4, 6 meses você bota um jovem no mercado de trabalho. Falta mão de obra, muitas vezes, desse tipo, né? Soldador, por exemplo, também no comércio, no serviço, né? na padaria, por exemplo. Falta muita mão de obra desse tipo, que isso faz com que a gente tenha mais capacidade de geração de emprego para todo mundo e desenvolvimento econômico. E o último tema é a questão tributária. A gente precisa rever a nossa estrutura tributária, né? A gente precisa baixar ICMS. A gente aprovou recentemente, agora na Câmara, vai ainda tramitar no Senado, né, depois vai para a sanção presidencial, que é baixo ICMS da conta de luz, do combustível e das comunicações. Tema muito importante, mas não é só isso. A gente precisa avançar nessa pauta do ICMS com uma reforma tributária local. Enquanto a gente não aprova uma reforma tributária mais ampla lá na Câmara, e mesmo que aprove, tem um tempo de transição, tem que ter uma reforma tributária local. Deputado, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a segurança. Inclusive, é o tema dessa segunda pergunta. E aí seria importante o senhor aprofundar sobre esse assunto. O Rio de Janeiro tem sido palco de êxito dos investimentos em todos os setores da economia. Muito se deve à violência generalizada. Qual será a sua política de segurança? Olha, esse tema, Osíris, para mim é um tema fundamental. Eu acho que, junto com a parte econômica, são os dois temas que a gente vai dar mais foco no nosso governo e na nossa atuação. A segurança impacta tudo, impacta a vida das pessoas, né? O direito de ir e vir, o direito das pessoas, até das crianças estudarem, é impactado pela segurança pública e afasta, como você falou, teve um êxodo de empresas do Rio de Janeiro por conta da segurança também. E a segurança está cada vez mais ligada a outras atividades da violência, não só da violência no sentido de ameaçar a vida das pessoas, mas também da criminalidade nas empresas, no governo, na política de maneira geral. O crescimento das milícias é um tema super importante que tem que ser atacado de frente. A gente não pode aceitar o que está acontecendo. Claro, combater todo tipo de violência, todo tipo de organização criminosa, tráfico de drogas e milícia. Mas a milícia, ela tem uma característica que é mais preocupante, ela está crescendo de uma forma muito mais organizada e ela tem relação, como eu falei, com a economia real e também com a política de uma forma muito maior do que o tráfico sempre teve. Então, a gente tem que, primeiro, melhorar a qualidade das polícias em todos os sentidos, desde a qualificação do policial, né, melhorando também a condição de trabalho dele, a formação dele, quando ele inicia na carreira dele, mas ao longo da carreira também. Tem que falar de procedimento operacional padrão, ou seja, a população e o policial têm que saber como atuar em cada situação, né, para dar segurança para o cidadão e dar segurança para o policial quando ele faz, seja uma blitz, seja uma intervenção, alguma operação policial. A gente tem que falar também de equipamento, de inteligência e de tecnologia. Olha a engenharia de volta, né, nesse tema. Por quê? Porque com tecnologia, pensa só, dá para a gente pensar em aumentar de forma drástica a quantidade de policiais no Rio de Janeiro? Dá para aumentar sim, eu acho que tem que aumentar. Mas não é isso que vai resolver. Com tecnologia, com integração entre as polícias, com sistemas de informação, com investigação, a gente tem que melhorar muito o índice de solução de crimes. É absurdo o índice do Brasil, é absurdo o índice do Rio de Janeiro, mais ainda. Então, assim, você tem que trabalhar com inteligência. A integração entre as polícias, não só Polícia Militar e Polícia Civil, mas também as polícias nacionais, rodoviária, federal, né, tudo mais, tem que ter integração. E as polícias dos outros estados, a gente tem que fazer convênio com as polícias, porque boa parte das drogas e das armas que entram no Rio de Janeiro são para abastecer também outros estados. Então, o problema do Rio de Janeiro não é um problema só local nosso,
aqui do Rio de Janeiro, é um problema nacional. E a gente tem que ter, independente de quem seja o presidente da República no ano que vem, a gente tem que ter uma relação para trazer também a responsabilidade para ele e dizer, gente, vamos trabalhar junto para melhorar a segurança do Rio de Janeiro, as fronteiras nacionais, as divisas estaduais, tudo isso tem que trabalhar em conjunto. Tem que melhorar também, é claro, o lado social. A gente não vai resolver o problema da segurança pública enquanto a gente estiver, né, poder paralelo ocupando territórios, dono de territórios do Rio de Janeiro. A gente não pode mais aceitar esse negócio, o dono do morro, o dono da comunidade. Isso não existe. A gente não pode aceitar isso, não vai aceitar. Agora, isso tem que levar o quê? O Estado tem que estar presente, entregando social, entregando educação, projetos sociais, esporte, para a criançada. A gente não pode mais deixar a criançada na rua sem fazer nada. A gente tem que ter uma educação não só profissionalizante, a técnica que a gente falou antes, mas também a educação básica, né? E o Estado pode ajudar, apesar de ser principalmente responsabilidade dos municípios, a educação das criancinhas, lá na hora que começa a aprender a ler e escrever, conta básica de matemática, mas o Estado pode ajudar com formação dos professores, com metodologia. E o último tema muito relevante sobre isso é o dinheiro. Para onde vai esse dinheiro que o tráfico e a milícia movimentam? Ou a gente acha, ninguém acha, imagino eu, que esse dinheiro fica parado ali na favela, na comunidade. Não, esse dinheiro está circulando. Esse dinheiro está em lancha em Angra dos Reis, está em apartamento na Barra da Tijuca, no Leblon, Ipanema. Esse dinheiro está circulando como? Lavagem de dinheiro. E a gente precisa ir atrás desse dinheiro de forma séria. A Secretaria, a gente pensa muito na segurança só na Secretaria de Segurança Pública ou na Polícia Militar, na Polícia Civil, mas a gente tem que se tratar da segurança, já falei da educação também, do social, da saúde e tudo mais, mas também a Secretaria de Receita, a Secretaria de Fazenda. A gente vai dar blindagem para que elas possam ir atrás de quem lava dinheiro, de quem movimenta esse dinheiro do tráfico de drogas e da milícia, para que a gente consiga sufocar o crime organizado. Sufocando o crime organizado, a gente consegue melhorar, senão ela é simplesmente enxugar gelo. Deputado, o senhor abordou vários pontos importantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Agora, tem um outro assunto tão mais importante que impacta a vida de todo cidadão. As tragédias ambientais têm dizimado famílias em todas as regiões do Estado, em particular serrana. Como pretende colaborar com os governos municipais para a solução deste problema? Osíris, isso é uma vergonha, um absurdo que aconteceu na região serrana, o que acontece, e não é um desastre que aconteceu uma vez na história do Rio. A gente sabe que isso é recorrente. Claro, não dá para evitar a chuva, mas dá para minimizar muito o impacto da chuva. Isso vai desde a habitação, e aí é um tema importante também para o tema anterior, para a segurança pública, que eu não mencionei, a questão da habitação. A gente tem que resolver o problema habitacional no Rio de Janeiro em todos os sentidos. Seja fazendo a regularização fundiária daqueles que moram em zonas que não têm perigo e que moram, já é uma localização constituída, né, e que faz sentido você regularizar a casa daquelas pessoas, até para dar dignidade para elas, para diminuir a influência do tráfico ou da milícia. Mas quando a gente fala desse tema específico dos desastres que tem acontecido, a gente tem que trabalhar também com habitação. Por quê? Porque muitas pessoas acabam construindo suas casas em lugares indevidos por falta de habitação correta para elas também. Então, não pode deixar construir onde não pode, seja pelo impacto ambiental, que a gente vê muitas vezes, né, avançando a construção de casas irregulares, de rico e de pobre, tá? Não é só questão do pobre também não, tem rico também fazendo isso, construindo casas em lugares irregulares, seja por conta da segurança para elas mesmas, seja por conta do impacto da devastação das nossos parques florestais e tudo mais. Agora, também a gente precisa de políticas, e aí o governo do Estado pode entrar muito nisso, né? Seja com aluguel social, seja com a construção de casas populares, seja com financiamento para tem que analisar cada caso, né? Cada composição familiar tem uma necessidade diferente por conta da sua renda, por conta da sua situação, mas também tem que impedir, não pode deixar ninguém construir em lugar indevido. E a gente vê em Petrópolis, aconteceu muito isso. Por uma questão política, vários políticos trouxeram pessoas para construção em lugares irregulares com objetivo eleitoral. Isso não pode, isso é uma vergonha. Outro ponto também importante, né? A gente tem que trabalhar também na outra parte. A gente pensa muito nas construções em encostas que geram deslizamento e tudo mais. Mas a gente viu em Petrópolis, eu estive recentemente em Petrópolis, um problema grave dos rios,
né, com assoreamento, com as construções que começam a degradar e que não são feitas a manutenção da forma correta. Tem muita coisa ligada que você liga com saneamento básico, que é importantíssimo. A gente precisa ligar não só o saneamento básico, a questão das águas pluviais e fluviais, que faz, e aí a engenharia entra muito nisso também, e a gente tem uma questão muito importante, né? Qual é o problema do saneamento? Eu, né, nunca escondi, não tem nenhum problema, fui super favorável à questão da concessão da parte do trabalho da SEDAI. Agora, eu reconheço, se a gente não tiver uma agência reguladora, a Genersa, que regula gás e esgoto, isso vale também para a parte econômica que a gente falou do gás, de forma técnica, sem composição política, a gente vai ficar na mão das empresas. Então, a Genersa tem que ser composta por cargos técnicos, assim como o INEA também, órgão ambiental que fiscaliza tudo isso, e pessoas boas, qualificadas. A gente viu agora, recentemente, tem menos de um mês, acredito eu, que um dos conselheiros da Genersa, indicados pelo governador, foi preso. Primeiro, a indicação dele já era algo super delicado, porque ele era um delegado de polícia, nada tinha a ver com o tema de regulação ou tema de água ou gás. E agora ele foi preso por corrupção. Como é que a gente vai conseguir melhorar a qualidade dos serviços públicos se a agência reguladora, que fiscaliza, que define algumas regras, é composta por quadros que não são técnicos e ainda se envolvem com corrupção? Deputado, nós temos também um tema aqui muito sensível. Nós temos visto a sociedade, né, brasileira, de modo geral, muito desiludida com a política e até pregando a não política, porque os casos de corrupção são gravíssimos, envolvendo, né, lideranças políticas em todo o espectro do nosso país, de todos os partidos, todas as ideologias. E aqui no Rio de Janeiro, nos últimos anos, praticamente todos os ex-governadores foram ou estão presos. Somente uma governadora não teve problema com a justiça. Quais serão suas ações governamentais para combater a corrupção? Osíris, só uma correção, todos os partidos não, porque o meu nunca teve nenhum escândalo de corrupção. Mas eu posso chegar... o seu é novo. É novo, Mas eu posso te garantir uma coisa, Osíris. Eu acho que algum dia todos os partidos podem ter. O problema todo não está só no fato de haver algo errado. É como você reage a algo errado. Então, acho que o grande ponto é que quando você tem um caso de corrupção, você blinda, por exemplo, o nosso partido, você tem várias formas, tem processo seletivo, tem controle do próprio partido, tem controle dos filiados, tem tudo isso. Mas um dia pode acontecer, você falou bem, porque é novo e tudo mais. Agora o problema todo é como é que você reage a isso. No dia que acontecer, como é que você faz? Esse é o grande problema hoje. A maioria dos partidos passa pano, passa a mão na cabeça de quem comete casos de corrupção. No Novo, isso não acontece. E a gente tem boas experiências, né? Eu acho que quando você olha o governo de Minas, que é o governo do Partido Novo, a gente viu lá como é que ele está dando tanto resultado, com 70% de aprovação, nas pesquisas ele está em primeiro lugar, ganhando praticamente no primeiro turno, melhores índices de educação da história de Minas Gerais, o IDEB, o indicador de educação básica lá, melhor da história de Minas Gerais, segurança pública, hoje acho que o segundo estado com menor índice de criminalidade do Brasil, saúde, tudo isso. Por quê? Com gestão técnica, com indicação de secretários, equipes, presidentes, diretoria de agências ou de empresas públicas com profissionais, valorizando também o servidor público, Osíris. Ele acabou com 60 e tantos mil cargos comissionados, e não cargo comissionado que trabalha. Isso é importante, tem que ter também gente profissional que às vezes vem de fora para compor com a equipe técnica, mas aqueles que eram cabide de emprego, aqueles que eram indicações políticas e que não entregavam valor. Então, quando você faz isso tudo, você cria uma blindagem para trabalhar. E eu entrei para a política, Osíris, a minha primeira motivação foi combater a corrupção. Eu sou novo na política, meu primeiro mandato, e eu entrei para a política justamente no momento que a gente tinha ali a Lava Jato colocando na cadeia tanto políticos quanto empresários corruptos, você tinha o surgimento do Partido Novo e uma vontade de fazer a diferença na política e a população acordando um pouco quanto a isso.
Depois de lá para cá, eu confesso que muita coisa aconteceu dentro da política, não necessariamente a gente avançou tanto nesse combate à corrupção, mas o meu ímpeto para combater a corrupção continua o mesmo. E eu hoje me coloquei à disposição para ser candidato ao governo do Rio de Janeiro por conta disso. Foi justamente quando o 6º governador, 5 foram presos, o 6º seguido, você mencionou uma que não foi presa, mas ela não foi eleita. Todos que foram eleitos foram presos. Ela era vice e assumiu. 5 foram presos, o 6º sofreu impeachment. Foi quando ele foi afastado, quando começou o processo de impeachment, que eu falei, não é possível. Isso não acontece por acaso. Se você tem 1 corrupto, 2 corruptos, você pode achar que é azar, que é coincidência. Agora, 6 corruptos, isso não é por acaso, Osiris. Isso é um sistema, uma máquina que está trabalhando para a manutenção de um sistema corrupto e que está cada vez mais ligado com o crime organizado, que vai além da corrupção, que envolve milícia, que a gente já mencionou, que envolve jogo do bicho, que envolve muita coisa errada. E o Estado do Rio, nós cidadãos, eu falo até eu mesmo no passado, a gente se acomodou com isso. A gente aceitou, banalizou o anormal, a coisa que não poderia acontecer. E a gente tem que atacar isso de frente, com coragem para enfrentar. A gente falou da Secretaria de Receita, Secretaria de Fazenda, vai ter blindagem junto com a Polícia Civil para investigar, para ir atrás desse dinheiro que movimenta a corrupção, tem contratos com o Estado que estão ligados a isso tudo. A gente vai dar muita transparência, tecnologia com transparência. Eu, no meu mandato, Osiris, eu recebi um selo do Portal da Integridade. Por quê? Ao longo do meu mandato, desde a campanha até o meu mandato, a gente trabalha com muita transparência, informações. Eu venho fazendo isso como deputado federal, imagina como governador. A gente economiza dinheiro público, justamente porque a gente usa o dinheiro que tem que ser usado, mas não aquele que é para fazer política, para fazer politicagem. Então, quando você respeita o dinheiro do pagador de imposto, do cidadão, da população, quando você trabalha com transparência, com uma equipe técnica, eu podia ter 25 assessores, eu tenho 8 assessores, hoje acho que agora estou com 7 assessores. Então, quando você trabalha de forma eficiente, respeitando, com gente técnica, não com gente que já se envolveu em esquemas anteriores, a gente vai atacar o sistema que hoje está condenando o Rio de Janeiro ao buraco. A gente vai resolver isso. Vai ser difícil? Vai ser fácil? Não vai ser. A gente vai precisar de muito apoio, mas essa é a nossa meta. Deputado, eu só quero fazer uma segunda pergunta dentro dessa pergunta. Nós sabemos, por experiência, até mesmo desses fatos ocorridos nos últimos anos aqui no Rio de Janeiro, que o cerne, do câncer da corrupção está no financiamento de campanha. Como é que seria isso na sua campanha, já que para rodar, para andar, precisa de financiamento e precisa pagar essa conta? Olha, eu não sei se está no cerne do problema, mas foi parte do problema sim, Osiris, concordo, mas eu acho que o problema é muito maior que isso, tanto que a gente não tem financiamento de empresas há acho que pelo menos 4 anos, ou até mais, e a corrupção continua crescendo. Então, na verdade, essa relação promíscua que sempre existiu, entre grandes empresas, setores produtivos e a política, ela não parou por conta do fim do financiamento de pessoa jurídica. E agora a gente tem outro problema maior. O dinheiro do pagador de imposto vai para financiar a campanha daqueles que não necessariamente a pessoa quer financiar. Então, nós não usamos dinheiro público por conta disso. A gente entende que se você acredita no meu trabalho, você vai contribuir para o meu projeto. E a gente tem feito isso com financiamento coletivo, com financiamento das pessoas que acreditam no nosso trabalho e não tem nenhuma... Osiris, em 2018, eu gastei 298 mil na minha campanha. Só para vocês entenderem, o deputado federal em 2018 podia gastar 2,5 milhões. Eu gastei 298 mil e fiz 52.983 votos. Uma das campanhas, se bobear, mais baratas do Rio de Janeiro. Talvez tenha um outro que tenha gastado menos. Por quê? Foram pessoas que acreditaram e levaram nossos nomes adiante. E a gente vai continuar fazendo isso. Eu sou vascaíno, imagina só o meu dinheiro ir para financiar o Flamengo. É o que acontece na política. Eu sou do Novo, o imposto que eu pago, que você paga, que todo mundo paga, vai para financiar o partido que eu não acredito, que eu não gosto. Não pode ser assim. Então a gente acredita muito que é a contribuição do cidadão que acredita no projeto que tem que financiar a política. Mas sem tomar lá da cá, sem relação promíscua, trabalhando pelo aquilo que é melhor para o Brasil e, no nosso caso aqui, para o Rio de Janeiro.
Mas se fosse para financiar o Flamengo, o dinheiro está muito bem investido, né? Ele não precisa, tá bem. Deixa agora um pouquinho para o Vasco, que está precisando mais. Mas será bem investido lá. Os resultados estão aí para todos verem. Deputado Paulo Ghanimi e quem estiver nos assistindo, chegamos à última pergunta. E essa vai direto ao nosso sistema Confea-CREA. E acho que todos os profissionais estão ansiosos pela sua resposta, deputado. O que os profissionais do sistema Confea-CREA Mútua podem esperar de seu governo? Olha, vai ser um governo sério, transparente, que vai valorizar todos os profissionais, porque a gente vai atrair investimento para o Rio de Janeiro, vai gerar emprego, vai gerar segurança, tanto pública, para as pessoas terem o direito de ir e vir, como também segurança jurídica para quem quer investir aqui no Rio de Janeiro e credibilidade. Um dos grandes pilares do governo Zema, lá em Minas, que é um governo do Novo, que a gente usa sempre como referência, porque é um governo que está funcionando, já mencionei aqui, está dando resultado. Não é só uma questão de indicadores, são indicadores de resultado e uma população contente com o governo dele, tanto que ele está com 70% de aprovação. E é isso que a gente vai trazer para o Rio de Janeiro. Trabalho sério e ouvindo as pessoas, Osíris. Isso é uma coisa muito importante. A gente já teve junto, aqui no CREA ou fora do CREA, em relações bastante republicanas, sempre ouvindo a opinião de vocês. Não necessariamente a gente vai concordar sempre, mas sempre com o ouvido aberto, ouvindo as instituições representativas, tanto as representações como o CREA, como sindicatos, como a Associação de Moradores, associações empresariais, e a gente quer gerar investimento. Com investimento no Rio de Janeiro, a gente vai ter muito emprego e valorização dos profissionais de engenharia, de agronomia do Rio de Janeiro. Essa é a melhor forma de valorizar o profissional. Quando a gente atrai investimento para cá, a gente gera emprego, qualifica. E quando tem muito emprego, tem concorrência pelos melhores profissionais. E os melhores profissionais vão ser valorizados, vai ter espaço para todo mundo. Imagina só, o estado do Rio de Janeiro, que é muito rico, tem energia, tem óleo e gás, tem a energia do futuro, que a gente trabalha muito nisso, e a gente quer, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Bioeconomia, lá na Câmara, a gente quer muito também a migração para uma energia cada vez mais sustentável, para um trabalho muito bacana de desenvolvimento econômico com sustentabilidade aqui no Rio de Janeiro. Então, com isso tudo, vai ter emprego, vai ter trabalho e vai ter valorização do profissional, fazendo com que a gente tenha cada vez mais oportunidades para todos e melhorando a vida das pessoas. E a engenharia também tem que ajudar muito aonde? Na vida das pessoas, nas políticas públicas, nas cidades, no Estado, com políticas públicas adequadas. Conhecimento está aqui, conhecimento está também nas outras áreas, mas a gente precisa valorizar isso. E a gente vai trabalhar valorizando esse conhecimento também. Obrigado, deputado Paulo Ghanimi, pela sua excelente entrevista aqui no CREA Debate Entrevista. Encerramos aqui mais um evento do CREA Debate Entrevista e aguardamos vocês para o próximo. Nós também encerraremos nosso CREA Debate Entrevista com todos os pré-candidatos e candidatos ao governo do Estado. Até o próximo. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.